Salve fiel, salve nação corintiana, sábado agitado, muita informação importante no Corinthians. Separei para vocês as principais notícias do Corinthians desse final de semana. Tem muita coisa importante. O Corinthians negocia com o técnico português Luiz Castro para substituir uma possível demissão do técnico Ramon Dias. Se o Corinthians perder para o Palmeiras, é bem provável que o técnico argentino seja demitido do timão. Vocês concordam com a escolha do Luiz Castro? Preferiam algum outro técnico? Carille, Cuca, Tite, Renato Gaúcho? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Informação sobre o derby paulista. Segunda-feira tem Corinthians e Palmeiras. Tem informação importante sobre esse jogo. O André Ramalho, que estava suspenso, não está mais, porque o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo. Então o zagueiro vai para o derby paulista. Informação importante nos bastidores do Corinthians. Essas e outras a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui você já sabe, é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Timão com muita novidade, fiel. Dá só uma olhada. Para falar sobre o Corinthians e a eliminação na Copa Sul-Americana, o time perdeu por 2-1 para o Racing na Argentina na noite dessa quinta-feira, dando adeus à chance de título da Sul-Americana e também das classificações para a Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. Já é certo que o Timão não terá essas duas competições no seu calendário, mas tem mais. Por conta da perda do título, Corinthians conhecerá o seu maior jejum sem taças desde 1977, aquele grande período de hiato sem conquistas que se acabou com o gol do Basílio. Desde aquela oportunidade, o Corinthians nunca havia ficado 6 anos sem taças. Isso vai acontecer agora, tudo porque a última conquista do Corinthians se deu em 2019 no Campeonato Paulista. Como o Timão só vai poder voltar a ganhar um torneio justamente no Campeonato Paulista do ano que vem, serão 6 anos sem prêmios, sem títulos, sem estar dando volta olímpica, algo muito ruim para um clube tão tradicional como o Timão. Importante contar que a temporada atual só reflete os últimos anos alvinegros. O Corinthians foi o 10º colocado no Campeonato Paulista, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto da zona do rebaixamento. O jogo da próxima segunda-feira contra o Palmeiras, absolutamente decisivo. Ou o Corinthians vence, ou corre o risco de voltar pro Z4. Para completar, contar que Ramon Dias e Rodrigo Garro foram apontados como os grandes vilões da eliminação contra o Racing. Tudo porque o Yuri Alberto abre o placar logo no começo do jogo. O Garro teve a chance de fazer o 2-0 e a desperdiçou. Com 2 gols do Quinteiro, rapidamente o Racing virou a partida e segurou o placar até o fim da partida. O Ramon Dias muito cobrado e criticado por torcedores por conta das modificações, especialmente no jogo em 2-2 contra o Racing na Neoquímica Arena. Por último, mas não menos importante, contar que Marinho, jogador do Fortaleza, aproveitou para retrucar uma zoeira que o Kaká, zagueiro do Timão, havia feito contra ele na eliminação do Fortaleza. O Marinho postou nas redes sociais um Kaká, ironizando a eliminação do Corinthians, lembrando que o Timão já havia caído para o Flamengo antes de cair para o Racing, e completou usando a frase pode chorar Kaká, que foi algo que o Kaká havia dito para o Marinho depois que o Corinthians eliminou o Fortaleza. Sobre o Palmeiras, que enfrenta o Corinthians na segunda-feira, derby super importante na Neoquímica Arena, o Palmeiras lutando pelo título do Campeonato Nacional e o Corinthians lutando para deixar de vez a zona do rebaixamento. Mas há um tabu nesse clássico. E o tabu é muito favorável ao Palmeiras. Verdão não perde para o rival há mais de 3 anos ou 1.134 dias. Desde 25 de setembro de 2021 que o Corinthians não vence o Palmeiras. Desde então foram 8 confrontos com 5 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Retrospecto do Palmeiras contra o Corinthians tem sido muito bom em todos os últimos anos. Essa inclusive é a maior sequência invicta no século contra o Corinthians. O Verdão não havia conseguido uma sequência tão grande. E é também a segunda maior sequência de invencibilidade na história do Clássico. Só perde por um período de 1930 a 1934, quando o Palmeiras chegou a ficar 12 jogos sem perder para o grande rival
Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua projeção / previsão para a decisão da próxima segunda-feira. Corinthians vence? Dá Palmeiras ou dá empate? E eu tô achando que esse jogo tem uma cara de empate, embora o resultado seja ruim para os dois times. Palmeiras porque vai permitir ao Botafogo abrir ainda mais vantagem, e o Corinthians que com o empate pode voltar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre a real situação de Ramon Dias. O técnico do Corinthians pode ser demitido em caso de derrota para o Palmeiras na próxima segunda-feira na Neoquímica Arena. O discurso oficial do Timão é de que não, que ele fica até o fim da temporada, quando será feita uma avaliação. O Ramon Dias vai além. Quando perguntado sobre o tema, ele falou que estranha esse tipo de pergunta, até porque tem contrato até dezembro de 2025. Parece não conhecer o lugar onde trabalha, como se o fato de o contrato fosse longo fosse uma garantia de permanência por aqui. A resposta que eu consegui apurar, longe dos microfones, com pessoas próximas ao Augusto Melo, é de que o Corinthians não pode perder de forma acachapante na segunda-feira na Neoquímica Arena, senão a pressão vai ser muito grande e existe sim a chance de o treinador argentino ser dispensado. Passagem até aqui de 27 partidas com 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, 48% de aproveitamento dos pontos. Uma derrota para o Palmeiras dentro de casa pode devolver o Timão pro Z4. E associada às eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, poderiam tornar a pressão tão grande que o Corinthians não conseguiria segurá-lo até o fim do ano. Vale a lembrança de que agora o Corinthians passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Timão que em alguns momentos da temporada foi um dos poucos clubes com 3 competições em andamento, mesmo correndo enorme risco de rebaixamento no Campeonato Nacional. Só para completar, importante lembrar também que a relação do Ramon Dias e do seu filho, Emiliano Dias, com alguns atletas do elenco alvinegro não é das melhores, o que também só reforça a chance de uma demissão antes do fim da temporada. Só para completar sobre o Corinthians, mais 2 informações: José André da Rocha Neto, dono da VaideBet, foi convocado para prestar depoimento sobre aquele patrocínio com o Corinthians em meio às investigações policiais do caso VaideBet. E a última: viralizou um vídeo na internet registrando uma confusão no hotel do Corinthians depois da eliminação contra o Racing. E o pivô dessa confusão, Caio Melo, sobrinho do presidente Augusto Melo, ele reage a xingamentos de torcedores do Corinthians e a coisa não ficou muito boa para o Caio Melo, alguém que não tem cargo, mas está lá todo dia, uma espécie de alguém importante sem relevância nenhuma. Bora fechar o vídeo com a informação mais importante do fim de semana: uma suposta negociação entre Corinthians e Luis Castro. Você lembra do técnico português que dirigiu o Botafogo no ano passado, era líder do campeonato quando ele aceita uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, certo? Ele caiu, foi demitido do Al Nassr algumas semanas atrás e está desempregado. A primeira informação que surge nessa sexta-feira é de que Luis Castro foi sugerido, oferecido ao Corinthians. Confesso que achei estranho. Luis Castro tem um tamanho tal que não lhe permite ou não necessita que ele seja sugerido ou oferecido. De qualquer forma, a notícia era de que Corinthians e Luis Castro negociavam um acordo para 2025, mas que diante do mau momento do Corinthians, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, Corinthians tentaria convencer o Luis Castro a assumir o time agora, depois da partida da próxima segunda-feira contra o Palmeiras, derby super importante para o técnico Ramon Dias. Conversei com 2 pessoas do Corinthians e ambas não quiseram responder ou confirmar as negociações, o que me faz imaginar que sim, Luis Castro é alvo do Timão para a próxima temporada. Convencê-lo a assumir o Corinthians por agora é das missões mais complicadas, e a questão financeira nem é o maior problema. O Luis Castro e sua comissão técnica ganhavam no Botafogo 2 milhões de reais por mês. Ramon Dias e seus auxiliares custam ao Corinthians 1,5 milhão de reais mensais. Diferença de 500 mil para um clube com tantos problemas financeiros como o Corinthians, isso não vai ser o definitivo, o fator primordial. A questão é convencer o Luis Castro a assumir o Corinthians na reta final de um campeonato em que ele corre sério risco de rebaixamento. Para o Luis Castro seria muito mais cômodo assumir qualquer clube de futebol no Brasil ou no mundo no início de temporada, com a possibilidade de fazer o planejamento, a montagem do elenco. A percepção que eu tive a partir da recusa de 2 pessoas do Corinthians para responder se negocia com o Luis Castro é de que está muito difícil convencê-lo a vir trabalhar nesse exato momento. Até porque, em caso de rebaixamento, é o nome do Luis Castro que será lembrado eternamente. Olha, o técnico do rebaixamento em 2024 foi Luis Castro, muitas vezes esquecendo até
outros técnicos que passaram durante a campanha horrorosa do Timão. Não existe otimismo no Corinthians em relação a um acerto com o Luiz Castro, mas ele é um alvo preferencial para a próxima temporada. Se o São Paulo se o Corinthians conseguir a permanência para a Série A, tratativas ficariam menos complexas. Nicola, mas se o Corinthians perder para o Palmeiras na segunda-feira, Ramon Dias será demitido? Essa é uma possibilidade real. Mas Fabinho Soldado e Augusto Melo preferem ter um outro técnico já escolhido e até acertado para essa eventualidade, para que o Corinthians possa ter, nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, alguém à altura do atual elenco. Quero que você use o espaço para comentário. Primeiro para dizer o que você pensa a respeito do nome do Luiz Castro. Depois sobre a situação de Ramon Dias. Já comenta aí tudo o que você pensa, só não esquece de deixar like. Agora o Corinthians pensa no Campeonato Brasileiro, pensa no Campeonato Nacional. É o que interessa para o Corinthians, é o Campeonato Brasileiro e a permanência na primeira divisão do campeonato. O Corinthians tem 35 pontos, está na 15ª colocação do campeonato, apenas um ponto à frente do Z4. Então a situação do Corinthians é muito complicada ainda. A rodada para o Corinthians vai ser complicadíssima, né? Dependendo da combinação de rodadas, da combinação da rodada, se o Corinthians não conseguir vencer o Palmeiras, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Então o Corinthians precisa vencer o Palmeiras, precisa conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras para continuar respirando na tabela de classificação, se não quiser voltar para a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o técnico Ramon Dias está sofrendo muita pressão. Mas antes de falar do Ramon Dias, que está sofrendo muita pressão, eu quero falar do André Ramalho, porque o Corinthians conseguiu o efeito suspensivo para o André Ramalho e ele vai poder jogar contra o Palmeiras. O Corinthians obteve um efeito suspensivo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para o zagueiro André Ramalho, que assim fica liberado para enfrentar o Palmeiras. Lembrando que o jogo acontece segunda-feira às 8 da noite na Neoquímica Arena. O André Ramalho foi punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão no clássico contra o São Paulo. Ele já cumpriu uma das partidas e ainda teria que cumprir a outra partida contra o Palmeiras, mas o Corinthians entrou com um efeito suspensivo e aí o André Ramalho vai poder jogar contra o Palmeiras. O André Ramalho não jogou bem contra o Racing do Uruguai, né? Foi muito mal contra o Racing da Argentina, lá na Argentina, em Avejaneda, foi muito mal no jogo contra o Racing, mas ele ainda é o melhor zagueiro do Corinthians. Se não jogasse contra o Palmeiras, seria complicado para o Corinthians. Ele deve continuar formando a dupla de zaga ao lado do Félix Torres. Bom, vamos falar então da pressão sofrida pelo técnico Ramon Dias. É muita pressão. Se não vencer o Palmeiras, se não ganhar do Palmeiras, o Ramon Dias deve ser demitido. Em caso de derrota para o Palmeiras, né? Em caso de derrota para o Palmeiras, o Ramon Dias deve ser demitido. Há muita pressão no Parque São Jorge para que isso aconteça, para que o Ramon Dias não seja mais o técnico do Corinthians. E aí é o seguinte, a informação do Corinthians é que ele continua como técnico, pelo menos até segunda-feira, né? Essa é a informação do Corinthians, do lado do Corinthians, de que não há demissão. Ele inclusive comandou o treinamento tático hoje pela manhã, vai comandar o treinamento tático amanhã, no domingo, é o último treinamento antes do clássico contra o Palmeiras, e o Ramon Dias continua como técnico pelo menos até segunda-feira. Mas se perder para o Palmeiras, dificilmente ele continua como técnico do Corinthians. E a informação do Ronaldo Giovanelli, né, ex-goleiro do Corinthians, ídolo do Corinthians, hoje comentarista de televisão, comentarista da TV Bandeirantes, é de que o Luiz Castro, técnico português, está negociando com o Corinthians. Luiz Castro, inclusive, está no Brasil. A informação do Ronaldo, de que ele está no Brasil, está na Bahia, passando férias com a família e está negociando com o Corinthians. O Corinthians já estaria negociando com o Luiz Castro a possibilidade de um contrato, a possibilidade de ele ser o técnico do Corinthians
no caso da não permanência do Ramon Dias no comando técnico do Corinthians. O Luiz Castro, que é técnico português, estava na Arábia Saudita, foi técnico do Botafogo, fez um bom trabalho no Botafogo, depois deixou o Botafogo justamente para ir para a Arábia Saudita. É um grande técnico, é um grande nome, mas é um técnico muito caro. De qualquer maneira, seria técnico do Corinthians, estaria negociando com o Corinthians, no caso do Corinthians não conseguir, no caso do Ramon Dias não permanecer no comando técnico corintiano. O plano B, no caso do Luiz Castro não aceitar a proposta do Corinthians, é o Fábio Carille. Fábio Carille, que está no Santos, técnico do Santos. Esse é o plano B. De qualquer maneira, dificilmente o Ramon Dias vai continuar como técnico para a próxima temporada. E com isso o Corinthians já está negociando o novo técnico para o ano que vem. E o primeiro nome, o nome principal é do Luiz Castro, o segundo nome é o nome do Fábio Carille. Faça o seu comentário aqui no canal do Sereto. Você gosta do Luiz Castro? Acha que o Luiz Castro seria o nome ideal? Ele já negocia com o Corinthians. Você acha que ele é o nome ideal? Ou você prefere o Fábio Carille, técnico do Santos? Ou você acha que o Ramon Dias deve permanecer como técnico do Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto. Faça! Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês, né? Corinthians que tá passando por um momento aí complicado nesse final de temporada, técnico muito pressionado, Ramon Dias, que vem errou muito, né, nas duas semifinais, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana, onde ele errou nas substituições e também nas escalações, onde confundiu aí bastante o elenco. Hoje tem jogadores inclusivos que estão incomodados com a forma que o Ramon Dias trabalha, né, e treina o elenco e gera o elenco, né, porque a gente se trata de jogadores, seres humanos, então tem já jogador incomodado e tem gente que afirma que existe uma panela no Corinthians do filho do Ramon Dias, Emiliano Dias, que comandaria essa panela dos gringos, segundo informações vazadas aí de dentro do Corinthians. E o Corinthians se prepara, né, para enfrentar o Palmeiras, derby paulista, segunda-feira, jogo tenso na Neoquímica Arena. Provavelmente, se o Corinthians tomar uma bordoada do Palmeiras, que eu tomara que não aconteça isso, né, porque se o Corinthians perder segunda-feira, se complica muito na tabela de classificação, pode ser ultrapassado e pode voltar para a zona do rebaixamento. Então o Corinthians tem que entrar confiante e atento. Ramon Dias tem que parar de inventar, porque se trata de uma final de campeonato, cada rodada do Campeonato Brasileiro, porque senão o Corinthians pode amargar aí, ir para a Série B uma segunda vez na sua história, coisa, né, que seria uma tragédia, principalmente para o Augusto Melo, né, que desde a campanha dele vinha falando aí que o Corinthians ia se tornar uma potência, bater de frente com o Flamengo, bater de frente com o Palmeiras, e não é isso que a gente tá vendo, né? A gente, torcedor corintiano, vem sofrendo muito, tanto fora de campo como dentro de campo, né? Más gestões. Augusto Melo vem se bananando bastante aí no comando do Corinthians. Acertou sim algumas contratações e alguns acertos, né? Mas errou também em outros, né? Vamos ver o final de tudo isso. A questão é que o Corinthians está perto aí da zona do rebaixamento, precisa da vitória contra o Palmeiras, mas o Ramon Dias está muito pressionado e uma derrota no derby paulista pode custar sim o emprego do treinador argentino. Em vista isso, né, o Corinthians já prepara aí um possível substituto para assumir o comando do timão, né? O mais costado aí nos últimos dias é o do português Luiz Castro, que está na mira do Corinthians. Inclusive, já há rumores aí que é uma negociação nos bastidores entre o Corinthians e o Luiz Castro. E outro nome que surge também nos arredores do Parque São Jorge é o do Fábio Carille. Mas realmente
quem sugeriu esse nome aí tem que ser demitido, porque o Fábio Carille, se a gente já tá sofrendo desse jeito, imagina com o Fábio Carille, que não vem bem não lá no Santos, né? Vai subir tudo, mas não vem fazendo uma grande temporada no time do Peixe. Então, a situação do Ramon Dias é complicada, né? Ele tá balançando muito no cargo, mas o Corinthians precisa da vitória segunda-feira, às 8 horas da noite na Neoquímica Arena contra o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras tem até um elenco melhor do que o Corinthians hoje, tem um time melhor do que o Corinthians hoje, jogando, né, coletivamente, mas quantas vezes a gente já viu o Corinthians ganhando com um time bem abaixo, né? Então tomara que aconteça isso segunda-feira para o Corinthians conseguir os pontos necessários aí para escapar logo da zona do rebaixamento, né? Então o Corinthians precisa muito aí entrar bastante concentrado segunda-feira, porque é o jogo da vida. Precisa fazer um bom jogo para sair com os 3 pontos, ou pelo menos não perder. Porque uma derrota, o Corinthians pode voltar sim para a zona do rebaixamento. Fiel, quem vocês gostariam que substituiria? Quem vocês gostariam que, se o Ramon Dias fosse demitido, fosse o substituto dele? O Luiz Castro, Carille, Cuca, Pedro Caixinha? Deixa aí o seu comentário abaixo. O que você acha sobre isso? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians!